Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando mais um programa Cultura Geral, ao vivo e a cores, né? Bom, depois de uma correria assim, de última hora, estão começando assim, o programa Cultura Geral e hoje, como prometido, a gente vai falar sobre doença degenerativa, hoje especificamente do Alzheimer. E nós vamos bater um papo aqui com a doutora Simone. Seja muito bem-vinda, é um prazer receber você Obrigada. Aqui no programa, doutora. Fique à vontade, isso aqui é uma sala de bate-papo, viu? Claro. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Doutora Cristiane, mais uma vez, estava para Nova York, essa turma fica viajando para o mundo afora, né? E depois, no casamento do príncipe não teve não, né? Não. No próximo príncipe, quem sabe. Bom, seja muito bem-vinda mais uma vez, a gente Obrigada, vai falar um Betão. pouquinho vamos falar que é disfunção, né, que vai acontecendo na vida das pessoas, né? Doutora Simone, muito bem-vinda e é um prazer receber aqui para a gente poder tratar desse assunto que é tão atual, né? Infelizmente, Super. né? Infelizmente tão atual, né? O Alzheimer é uma doença que tem acometido muitas pessoas, né? Sim, a gente fala atual, mas é importante a gente pensar que o Alzheimer ele não é tão novo, né? Foi dado o nome à doença há pouco tempo. Mas a Alzheimer é uma coisa que existia há milhões de anos, né? Se a gente parar para pensar o que a gente fazia, era comentado na nossa família, vovô está caducando, vovô não sabe mais nada. Era uma coisa natural que acontecia com a idade, que todo mundo achava, né? Ele está caducando. Hoje a gente consegue diferenciar melhor e caracterizar, não, esta alteração que ele está tendo, a gente caracteriza como Alzheimer, ou não, ele está tendo uma alteração de memória compatível com outro tipo de demência. Então, a gente dá nome, né? Depois que foi estudado por um médico, todo esse processo de alteração de memória. Mas antigamente já existia, nós já tínhamos o Alzheimer, a gente só não sabia dar o nome, né? Então, é novo porque as pessoas escutam mais, então as pessoas prestam mais atenção. Mas é uma coisa muito antiga que tem com a gente muito tempo. O que é a demência? O que é de fato assim, a demência? Bom, porque não tem nada a ver com a loucura, né? A gente estava comentando antes aqui, né? Na verdade, assim, a loucura abrange várias doenças, tá? Entre elas, a gente pode até falar que o paciente que tem um quadro de Alzheimer, ele pode caracterizar assim, esse paciente está ficando louco, né? É um termo popular que a gente usa. Na verdade, a demência de Alzheimer é uma doença, né, caracterizada por uma perda de memória associada a outras questões. Inicia-se por um processo de memória, mas ela tem uma evolução no cérebro. A gente costuma falar que é como se a gente tivesse um núcleo, da onde é formada, onde começa a formação da memória. Depois vou explicar um pouquinho essa questão da memória. É uma região chamada de hipocampo, que fica dentro do nosso cérebro. Então, é como se o Alzheimer começasse por ali, mas ele vai abrangendo, ele vai se estendendo. Então, ele vai deteriorando não só aquela região, ele vai acometendo outras partes do cérebro também no evoluir da doença. Então, um paciente que tem 10, 15 anos de Alzheimer, provavelmente ele não tem só alteração de memória mais. Muitas vezes ele já caminha para uma alteração motora, uma alteração de fala, né, Cris? Uma alteração de comportamento que vai abrangendo além da memória. Tá? Então, é uma doença neurodegenerativa, porque é uma deteriorização, né, é uma degeneração do cérebro que acontece de uma forma progressiva, crônica, e que infelizmente a gente ainda não tem cura. Entendeu? O número de pessoas acometidas por isso hoje, por esse envelhecimento da população, tem sido cada vez maior, não? A gente diz que sim, eu posso dizer que sim, tá? A população está em franco envelhecimento, nós temos cada vez mais maior número de pessoas idosas. E se nós temos dentro da proporção de um número de pessoas idosas uma proporção com Alzheimer, com certeza você tem um aumento, né, das pessoas que têm Alzheimer, já que a população idosa em geral está aumentando, aquela parte que também tem Alzheimer também acaba se expandindo.
Tem alguma prevenção, alguma coisa que pode servir como prevenção? Várias. São várias coisas que a gente... Pela primeira. Pela primeira, qualidade de vida, né? A gente trabalhar ao longo da vida, ter uma boa saúde. Saúde de uma forma completa que eu falo. Não é só... eu tenho que não ter hipertensão, eu não tenho que ter diabetes. Não, às vezes você vai acabar tendo, mas de uma forma geral você tem que viver bem. É cuidar da parte biológica, o físico, com atividade física, com um trabalho de uma alimentação saudável, né, para cuidar do físico, cuidar do psíquico, porque muitas das alterações psicológicas podem interferir no quadro de Alzheimer, podem interferir nos quadros de demência em geral. Vamos supor um paciente com quadro de depressão, ele pode favorecer, acelerar o processo de Alzheimer, entendeu? Pode, às vezes, mimetizar, né? Ficar tão semelhante ao Alzheimer que as pessoas dão um diagnóstico de Alzheimer, mas na verdade é uma depressão. Então, cuidar do psicológico também é muito importante para a gente pensar em prevenção. Tá? O material que você trouxe, nem foi eu que trouxe dessa vez, a doutora está mais preparada do que eu, né? Então ela trouxe o material, agora vamos rodar ele para a gente, pelo menos o primeiro, para a gente já fazer uma introdução do que a gente está falando aqui. Um minutinho, vamos assistir todo mundo junto. Na verdade, esse é um slide, né, que explica para a gente um pouquinho a questão da formação da memória. As pessoas às vezes têm dúvida da memória ser ali um neurônio. Não, a memória ela abrange uma área grande do cérebro, né? E quando a gente vai pensar, primeiro você tem que ter atenção para receber essa informação. Essa informação ela vai passar por seria aquisição, né? Aí ela vai passar por uma memória de curto prazo para depois ter o armazenamento, se ele vai ser de longo prazo, de curto prazo. E para depois você que armazenou recuperar. Olha como a memória é uma coisa complexa, né? Ela vai sendo trabalhada, desde a hora que chega a informação até a hora dela ser recuperada, são vários processos dentro do cérebro que influenciam na formação da memória. Tá? Então, quando você tem perda da capacidade de atenção ou falta de interesse naquele assunto, a sua memória é reduzida. A captação daquela informação ela vai ser reduzida. Tá? E não sei se vocês viram lá no slide, tem uma biblioteca. Eu costumo explicar assim para os pacientes, ou às vezes para as famílias que me procuram, mas por quê? Por que que papai, por que que o vovô lembra de quando ele era criança e não lembra de mim agora? Né? Imagina que quando a gente nasce, a gente falando, né, antes aqui falando da questão da idade, né? Na minha época tinha fita cassete, né? Fita cassete virgem. É da minha também. Da sua também? Pois é. A fita cassete virgem, então é como se fosse um nascimento. À medida que a gente nasce, vai vivendo, você vai absorvendo, você vai tendo informações do meio externo e você vai aprendendo. Você vai preenchendo aquela fita, então você começa a gravar. Então você nasce virgem e começa a gravar, certo? Digamos que você está aí com 30, 40, 50, 70 anos. Isso está sendo gravado. Está sendo armazenado ali na sua fita. Se acontece nessa vida o início de um processo de Alzheimer, é como se você colocasse um pause nessa gravação. O que está gravado foi gravado. Está ali, né, dentro do seu conhecimento que já foi absorvido, está na sua biblioteca. É como se você começasse a vida sem nenhum livro na sua biblioteca. E à medida que você vai aprendendo, você vai preenchendo a sua biblioteca com livros. Funciona como se fosse a fita cassete. Tá? Chega num determinado momento, onde, né, o paciente tem um diagnóstico, acaba evoluindo com o quadro de demência de Alzheimer, doença de Alzheimer, ele é como se fosse um pause naquela fita, ou aquele bibliotecário para de arquivar os livros que estão chegando, as informações que estão chegando. Tá? E aí, o que está armazenado, ele consegue pegar. Na fita virgem, na hora que você para de gravar, o que está gravado está ali. Você consegue recuperar. Com o evoluir da doença, é como se aquela fita começasse a mascar o que já foi armazenado. Imagina, só que você masca o que você armazenou lá no início da sua vida ou o que você armazenou por último. A gente perdia era a última música, né? Quando estragava a fita. Então você perde o quê? O mais recente.
E aí você vai comendo, mascando, até chegar naquelas primeiras informações. Então, o seu bibliotecário, pensando ali na biblioteca, ele para de armazenar o livro, para de arquivar o livro, mas ele consegue buscar os livros que já estão armazenados. Chega num determinado momento de evolução da doença, onde ele não consegue mais resgatar o livro. A informação às vezes está ali, mas você não consegue ter acesso a ela. Então, a formação da memória é uma coisa muito complexa, não é assim, perdi a memória. Né? As pessoas falam assim, esqueci um livro em casa, nossa, estou com problema de Alzheimer. Não é assim, né, Cris? A gente vê várias situações onde essa vida atribulada que a gente tem, cheia de informações, de internet, de quantidade de informação que chega pra gente por dia, que você precisa selecionar o que você vai absorver, o que você quer gravar, o que você não quer gravar. Peraí, às vezes nesse meio, uma informação ficou perdida. Isso não quer dizer que você tem Alzheimer. Quer dizer que você precisa se organizar melhor para ter atenção, para memorizar melhor as coisas. Entendeu? Onde entra a psiquiatria nessa conversa toda, doutora? Bom, dentro da medicina existem vários profissionais, né, vários médicos, que podem cuidar do paciente com Alzheimer, acompanhar esse paciente. O geriatra seria um médico acima dos 60 anos, que os pacientes podem estar procurando, que vai gerenciar de uma forma geral. Inclusive, tem um estudo direcionado para a questão de memória, para essa atenção, junto com as outras questões do paciente idoso. Mas além do geriatra, nós temos psiquiatras que têm uma formação para aprender sim, para poder cuidar desse tipo de paciente, e tem neurologistas também que a gente tem, que tem um conhecimento, né, quase que uma especialização, não sei se a gente poderia falar, mas que conseguiram estudar melhor, né, essa doença, para poder abordar melhor o paciente. Mas não é qualquer neurologista e não é qualquer psiquiatra. Tem psiquiatra que vai cuidar, olha, o meu foco é depressão, eu sou especialista em depressão, que as pessoas às vezes falam, né? O neurologista, não, eu sou especialista em doença de Parkinson. Ele pode cuidar e acompanhar um paciente com Alzheimer? Pode, mas talvez ele não seja o mais preparado para aquilo. Entendeu? Sim. Então, tem essas 3 especialidades, eu costumo falar que elas jogam entre elas, às vezes, em relação ao paciente. Olha, vamos ter uma opinião, vamos conversar, você tem um médico que você conhece, eu tenho um neurologista da minha família. Quem sabe, conversa com ele, às vezes ele te dá uma outra orientação, se ele entende mais dessa área, às vezes o colega fala, não, procure uma pessoa que trabalha mais com isso, no dia a dia, porque a prática também influencia. Nem sempre o que está no livro é o que a gente vê no dia a dia. A Cris, então, sabe bem disso, né, Cris? Às vezes a gente, não, esse exame aqui está ótimo, você olha para o paciente, não, o paciente não está ótimo. Então, a prática nos mostra muita coisa. Sim. Entendeu? E tem alguma síndrome que antecede a essa coisa do aparecimento do Alzheimer? Tem alguma pista, alguma coisa assim? Sim. Você já ouviu falar daqueles pacientes que eles não são hipertensos ou não são diabéticos, eles são pré-hipertensos, eles são pré-diabéticos? São termos que às vezes as pessoas usam. No Alzheimer, na verdade, no quadro de demências em geral, que a gente tem várias demências, não é só o Alzheimer. Sim. O Alzheimer é 50%, 60%. Nós estamos começando com essa série hoje. Isso, exatamente. Mas nós temos muitas doenças que causam demência, tá? A mais comum é o Alzheimer, é a mais conhecida. Mas nós temos um transtorno que acontece antes do paciente ter a demência por Alzheimer. Vamos diferenciar, então, o que é doença de Alzheimer do que é demência por Alzheimer. São coisas diferentes, tá? A doença por Alzheimer, ela começa antes da demência, tá? Às vezes você já tem algumas alterações cerebrais no paciente, mas que não são alterações que vão causar demência, que não vão estar comprometendo o funcionamento dele no dia a dia, tá? Quando essas alterações se somam, né, que seriam alterações de memória, se somam alterações funcionais, do dia a dia, dele não conseguir fazer mais as tarefas do dia a dia, alterações de comportamento, aí nós já caracterizamos com quadro de demência, tá? E antes dessa demência em si, nós temos o que a gente chama de transtorno cognitivo leve, que seria uma alteração da cognição, mas sem ainda um comprometimento do dia a dia. Então, é aquele paciente que às vezes procura o consultório e fala assim, nossa, eu estou muito esquecido. Aí você vai
avaliar, aplicar testes, afastar doenças que podem interferir na memória. Hipotiroidismo descontrolado pode interferir na memória. Algumas deficiências de vitamina B12, por exemplo, podem interferir na memória. Então, você vai avaliando o paciente de uma forma bem completa. Você afastou o quadro orgânico que pode interferir na memória, então nós vamos passar para uma segunda etapa, onde você aplica testes no paciente. Você faz perguntas, você avalia como que está o funcionamento da capacidade de memória, se ele está tendo atenção, se ele capta a sua informação, se ele consegue, além de captar a informação, repetir essa informação para você. Se você dá um tempo e pergunta novamente aquela informação, se ele armazenou essa informação. Então, são testes que a gente aplica para o paciente. Não existe hoje um teste, um exame, igual, por exemplo, de paciente diabético. Como é que eu sei que o paciente é diabético? O paciente vai lá, faz o exame de sangue, está lá numa faixa, acima de tanto valor de glicemia é diabetes. No paciente com Alzheimer, nós não temos esse tipo de exame. O que dificulta muito, às vezes, dar um diagnóstico muito preciso. Tá? Para eu ter um diagnóstico de certeza absoluta, eu tenho que fazer uma biópsia cerebral. Se a minha dúvida é se o cérebro está funcionando bem ou não, ainda vou tirar um pedacinho dele. A gente não faz isso, tá? Então, o que a gente tem de diagnóstico de Alzheimer são diagnósticos possíveis, prováveis, de acordo com as características que o paciente apresenta. Então, eu tenho que sempre avaliar o quadro clínico do paciente orgânico, controlar as doenças de base dele, seja uma depressão, seja uma alteração de pressão, seja um diabetes que pode interferir. Depois que eu controlar essa questão, eu vou avaliando mais a parte de memória, vou tendo mais atenção a ela, até chegar no momento onde eu vou falar, olha, esse paciente provavelmente, possivelmente, tem um diagnóstico de demência por Alzheimer. E aí parte todo um processo que a gente tem que estar acompanhando o paciente e a família. Né? Existem várias fases quando a gente está acompanhando o paciente. Então, eu falei do transtorno cognitivo leve, que seria antes do diagnóstico de demência. Nós temos aí o diagnóstico de demência, onde você começa com uma fase inicial da doença, você teria a fase intermediária e a fase avançada, tá? E dentro de cada fase você tem características do paciente, né? Tem paciente que chega no nosso consultório, que chega no consultório já em fase avançada. A família leva, não, mamãe está esquecendo. Quando você vai aplicar testes, a mamãe já não sabe o dia, já não sabe aonde que está, que cidade, o que ela está fazendo ali naquele consultório, tá? Então, às vezes, ela já chega numa fase moderada avançada. Ou, às vezes, ela nem se comunica mais. E essa falta de comunicação, essa perda completa da comunicação, não acontece nas fases iniciais. A Cris também acompanha muitos pacientes comigo, né, Cris? E a gente vê que existem momentos diferentes aí, onde você tem características diferentes. Então, na fase inicial, é um paciente que começa a ter lapsos de memória com maior frequência, muitas vezes associado não só à memória, mas a local. Uma desorientação, que a gente fala, temporoespacial, então, do tempo e do espaço. Nós estamos aqui em Belo Horizonte. Não, mas nós íamos para Nova Lima. Não, nós estamos em Belo Horizonte. Então, são algumas falhas que você... não é a memória em si, mas é uma coisa mais complexa. Entendeu? Cristiane, deixa eu te colocar nessa conversa. Você está parecendo plateia. Adoro, né? mas eu adoro escutar a Simone falar. Onde que a fala entra nisso? Pois então, igual a Simone está falando das fases. A fase inicial e a fase moderada, quando o paciente vai ter essas alterações na fala. Então, por exemplo, mamãe, ela fala o seguinte, fala que ela está lembrando, mas a palavra está aqui, está na ponta da língua, quer falar telefone, mas não lembra o nome, né? Foge essa palavra. Então, o fonoaudiólogo, ele entra na equipe para quê? Para trabalhar a memória, para estimular memória, para estimular essa questão da fala, essa parte de linguagem, porque o que acontece com o idoso na fase inicial? Na fase inicial, Betão, a gente vai ter mais transtornos relacionados à fala e linguagem. Aí, o fonoaudiólogo vai abordar essa parte. O geriatra, quando ele está bem atento a essas dificuldades, ele fala, olha, a fono tem que entrar
para trabalhar isso, porque melhora muito a qualidade de vida desse idoso, que muitas vezes ele começa a se isolar. Nós estamos aqui conversando, eu não consigo manter uma comunicação, mesmo que a gente sabe que a doença é progressiva, eu não consigo parar, estagnar, mas eu consigo o quê? Manter aquele idoso com a melhor qualidade naquela fase. Então, o fonoaudiólogo entra aí para trabalhar essa questão da fala, da estimulação de memória, da estimulação de linguagem, entra junto com a equipe, com o geriatra e outros profissionais. Quais são os problemas mais frequentes na fala de uma pessoa com Alzheimer? Na fase inicial e moderada, que a gente pega, né, Simone, esses transtornos, é o quê? Nossa, como é que chama mesmo aquele objeto? Aquele objeto, eu sei o nome. Aquele objeto que a gente coloca para óculos, é óculos, tá vendo? Então, são lapsos de memória. Muitas vezes a gente fala assim, o paciente pode estar com o quê? Com uma anomia, uma dificuldade de nomear. Então, o fonoaudiólogo, ele vai trabalhar essa questão da nomeação. É um trabalho muito interessante, porque a gente vai trabalhar não só... Eu não vou querer só trabalhar repetição. Eu não quero só repetir. Então pega isso aqui, isso aqui é o óculos. Não, isso aqui é o telefone. Não é só a nomeação, porque muitas vezes a nomeação está preservada. Né? Mas eu tenho que fazer o quê? Com que esse idoso consiga buscar na caixinha da memória a palavra certa. Colocar aquele bibliotecário, né? Para funcionar, vamos lá, vamos funcionar, vamos caçar essa informação, né? Então eu tenho que ir lá na biblioteca buscar a palavra. Então as pessoas pensam assim, vou procurar o fonoaudiólogo para isso, não. Mas é muito importante. E a gente vê a diferença da evolução. Não quer dizer que para. Não para a evolução da doença, mas eu consigo manter naquela fase. Porque na fase inicial e na moderada, que a doutora Simone fala, é onde entra a parte da fono para estimulação de linguagem e fala. Entendeu? Num outro momento mais à frente que a Simone vai falar, aí a fono vai abordar outra alteração. Mas a fala é isso. É o quê? Eu trabalhar, fazer com que esse paciente busque. Então, por exemplo, o paciente chegou no consultório, ele está lá com uma dificuldade de nomeação. Então, vamos lá, a gente pega prancha e trazendo tudo para a vida dele. Né? Não adianta eu trabalhar com um paciente, por exemplo, com uma parte que tenha pouco tempo de estudo, com coisas muito elaboradas. E eu não posso também trabalhar com uma pessoa que tem um nível cognitivo muito alto, coisa muito simples. Então eu tenho que buscar o que aquele paciente dá conta. Então fazer coisas personalizadas. Então eu vou trabalhar de acordo com a dificuldade de cada um. Então se aquele ali está com dificuldade de nomeação, por exemplo, vamos supor, gosta muito de fruta, mas não consegue nomear. Então eu faço pranchas para trabalhar aquela estimulação. Ou ele gosta muito de carro, mas ele não está conseguindo nominar os carros. Exatamente. Os casos, ele precisa de conseguir fazer isso para o dia a dia, que ele ainda tem uma certa independência, né, Simone? Na fase inicial. E no decorrer da fase moderada, ele ainda tem. Mas, às vezes o paciente na fase inicial, ele passa como normal. As pessoas nem sempre conseguem perceber essa alteração. Às vezes lá na fase final, né, no fim da fase inicial, é que as pessoas, mas nossa, fulano tá dando tanta má nota, né? Mas na fase inicial, passa batido. Essa é a grande questão. Porque muitas vezes ele consegue, igual a questão do óculos. Como é que é mesmo o nome daquele objeto que põe no óculos? Nossa, gente, eu estou esquecendo umas coisas tão bobas. E aí ele ri, ele dá uma despistada. E a família, como é que a família pode identificar isso, assim? Talvez fazer um acompanhamento, mesmo sem achar que não tem necessidade, é interessante que façam pelo menos uma visita anualmente, semestralmente. Como é que é, doutora? Olha, existem algumas coisas que a própria família acaba percebendo. Muitas vezes a gente dá o diagnóstico para a família, né? Conversa com a família e fala, nossa, mas tem mais ou menos 1 ano que meu pai não serve sozinho no restaurante. Quando você dá o diagnóstico, eles param e começam a avaliar.
Por quê? Porque o pai foi perdendo a capacidade, né? Só que as pessoas foram, é da idade, não precisa, não tem problema, né? E as coisas vão se empurrando até chegar a um diagnóstico. Então, são coisas que a família pode estar atento. O idoso fazia sempre, a vida inteira fez a mesma coisa, parou de fazer. Parou por quê? Porque ele tem 78 anos. Tá, eu tenho pacientes com 96 que ainda fazem. Qual foi o motivo que levou ele a parar de fazer essa mudança, essa função na casa? Que seja colocar o lixo para fora. Ou papai que escolhia o filme que a gente ia assistir, agora ele não escolhe mais. Ou papai que fazia qual caminho que a gente ia para a missa, agora ele não faz mais. Agora é por nossa conta. A mamãe que escolhia os cardápios do almoço de domingo, agora ela não dá conta mais. Por quê? A grande pergunta é, por que deixou de fazer? Tá? Então, se o idoso mudou, algum problema tem. Isso é por causa do envelhecimento? Tá. É por causa de uma hipertensão descontrolada, um diabetes descontrolado, está com um quadro de infecção urinária ou está iniciando um processo de alteração cognitiva? Então, são várias perguntas que têm que ser feitas. O que as pessoas têm que parar é da idade. Envelheceu, vai ficar assim. Quando eu envelhecer, eu fico assim. Não é bem assim. Tanto que tem pacientes hoje centenários que vivem sozinhos. Então, não é da idade. É uma alteração que comprometeu aquela função. Então, muitas vezes, o geriatra que vai atrás disso, né? Sim. Então, a família ela tem que estar atenta a essas questões. Roupas inadequadas em situações. Nós estamos indo para a missa. Mas papai está achando que está indo para onde? Está indo para o clube, papai? Não, vai lá trocar essa roupa. Mas ele está indo de chinelo. Sempre foi de sapato, agora ele apareceu de chinelo na festa de aniversário do neto. Por quê? Então, o uso de roupas em situações, né? Não conseguir temperar mais uma comida, não conseguir conduzir um almoço de domingo, às vezes para idosa, é um fator diferencial. Palavras, né? Você está lá no meio do Natal, Feliz Páscoa! Vai. Nós estamos no Natal, é bem diferente da Páscoa, são épocas diferentes. Então, essas manotas, a gente tem que prestar atenção e procurar saber o porquê que elas estão acontecendo. Em relação a acompanhamento médico, eu costumo falar que é bom, acima dos 60 anos, ter um acompanhamento com geriatra, porque você vai ter uma base. O geriatra, ele faz uma avaliação de uma forma completa, a gente chama de avaliação geriátrica ampla, né? Onde ela aborda não só a parte orgânica, mas também a parte cognitiva. Então, ele vai lá fazer um exame, que é um exame de triagem, por exemplo. A gente faz triagem para câncer de mama, não faz? Mamografia, toda mulher sabe que tem que fazer a mamografia, né? Então, a gente faz essa triagem, para pegar ela o quê? No início. Então, nós temos alguns testes de conversa, tem vários nomes, um deles é o mini exame do estado mental, onde a gente faz determinadas perguntas, é um teste mais rápido, onde você avalia, olha, o paciente está tudo bem, nossa, o paciente perdeu em alguma coisa, por que ele perdeu? E aí é o momento de eu investigar. Quando o paciente chega para mim sem alteração, eu faço um teste, ele está ótimo, ok. Daí a 3 anos, 5 anos, doutora Simone, mamãe começou com isso e aquilo, vamos repetir aquele teste? Às vezes, anualmente, pelo menos uma vez por ano, eu repito o teste. Para eu saber, está compatível com o ano anterior? Não, ele perdeu. Nossa, então em 1 ano ele teve uma perda. Teve uma perda por quê? Porque agora ele está triste, ele está com uma depressão, ele está iniciando ou não o processo. Então, quando você tem uma avaliação de base, você consegue acompanhar o paciente de uma melhor maneira, entendeu? Deixa eu fazer um intervalinho, não trouxe a água não, eu venho, vou puxar minha orelha. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Já é possível notar que Nova Lima voltou a andar. Na educação, com a volta da escola em tempo integral e a merenda de qualidade. E na saúde, com as filas de exames laboratoriais zeradas e menor tempo para marcações de consultas, exames e algumas cirurgias. A cidade está mais bem cuidada. E é só o começo. Nova Lima precisa avançar ainda mais. Pague seu IPTU à vista até 11 de junho com desconto de 3%. Ou parcela em 6 vezes. IPTU 2018. Nova Lima pra frente. Prefeitura de Nova Lima. A cidade que a gente quer. Canal Cidadão, Nova Lima e você.
Quando assumiu a prefeitura no final de 2016, a administração municipal focou esforços em ações para aumentar a atração de empresas e a oferta de empregos aos novalimenses. E deu certo. Com o programa Conexão Empresarial, o cenário da empregabilidade em Nova Lima atualmente é positivo. O cenário de Nova Lima, em relação ao saldo de vagas para o cidadão, ele era negativo em 2016. O que isso significa? Que havia mais demissões do que admissões conforme os registros do CAGED. Em 2017, a gente conseguiu aumentar o número de admissões. E hoje, em 2018, esse saldo já é positivo na cidade. Em 2016, foram 14.923 admissões e 16.213 demissões em Nova Lima, que deixou um saldo negativo na empregabilidade de 1.290 demissões. Mas em 2017, a administração municipal diminui esse saldo negativo para 253. Em 2018, a diferença do número de admissões superou a de demissões, deixando um saldo positivo de 609 admissões, ou seja, houve mais contratações que demissões. O que o município tem feito para que esse resultado fique positivo e aumente ainda mais o número de vagas é criar a ambiência de negócios ideal. A gente vem buscando a desburocratização dos processos para estabelecimento das empresas aqui e também temos o Conexão Profissional, né, que a gente dá todo o apoio para o empresário contratar o novalimense. A gente tem um banco de talentos robusto, com vários cadastros de várias profissões, inclusive para jovens e PCDs, que são as pessoas com deficiência. Fala, cidadão! Eu acho importante porque primeiro que a sala do empreendedor é gratuita, né? E para nós que estamos começando um trabalho, eu mesmo saí do emprego de uma empresa para abrir o meu negócio, né? E ter todo esse subsídio, né, do município é muito importante, né? Desde que foi criado em 2017, o Banco de Talentos captou 1.485 vagas de trabalho e fidelizou 154 empresas. E o que é melhor, mais de 900 novalimenses foram contratados nesse período. Participe do Banco de Talentos, cadastre o seu currículo ou fidelize a sua empresa. Rua Chalmers, número 88, Centro. Telefone 3541-3369. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando aí com Cultura Geral, doutora Simone, você estava falando aqui de sonda aqui, nos bastidores, aqui. Que história é essa de sonda aí? Vamos voltar um pouquinho, né? Vamos. Na verdade, a gente começou, né, Cris, falando da questão da fase inicial do quadro demencial, né, de Alzheimer, onde eu comentei que às vezes o paciente passa batido, vai em festa, conversa, ninguém percebe. Vai chegando à fase moderada, as manotas, as dificuldades do paciente aumentam, a interação do paciente diminui, né, com os familiares, com o meio, e aí começam alguns outros tipos de problema. Perder, né, ter dificuldade na hora do almoço, às vezes, de terminar o almoço, de conseguir acompanhar as notícias da televisão, de dar notícia, né, do que está acontecendo. E depois da fase moderada, nós temos a fase avançada. A fase avançada, muitas vezes o paciente às vezes não fala mais, tem dificuldade para comer, para se alimentar, porque ele vai perdendo, se a gente parar para pensar, das atividades, ele perde primeiro o que a gente chama de atividades básicas instrumentais, que é o relacionamento com a família, é o brincar com o neto, é o sair para ir na padaria, é comprar o alimento para casa, para depois ele ir perdendo as atividades básicas. O que seria o básico para a nossa vida? Trocar de roupa e ir ao banheiro, né? Na fase moderada ele acaba perdendo um pouco dessas funções.
E a última coisa que ele acaba perdendo seria a questão da alimentação, tá? Então, a Cris comentou aí dessa fase inicial, da fono tentar uma abordagem da memória junto com a questão da linguagem. Na fase moderada a avançada, vai depender um pouquinho, né? O paciente com dificuldade de alimentação cai de novo na fono, né? Mas já com uma abordagem diferente, que seria a questão da disfagia, da dificuldade que ele tem para se alimentar. Às vezes ele se alimenta muito bem sozinho, depois ele para de conseguir ter a autonomia de se alimentar, mas as pessoas dando na boca, ele continua se comendo bem, que a gente chama de uma dieta livre, com grãos, arroz, feijão, carne, né, picadinho e tal. E aí, com aquela mesma pessoa dando, ele começa a engasgar. Aí a Cris vai falar até melhor que eu. É onde eu falo, olha, tá começando a engasgar, tá espirrando depois de uma alimentação, tem coisa errada por aí. Às vezes nós vamos ter que mexer na consistência do alimento para que ele se alimente melhor. E aí é o trabalho, assim, importantíssimo que a gente tem com a fono também, tá? E aí entra a fono para quê? Eu vou trabalhar a alimentação para eu prevenir um possível risco de aspirar ou minimizar essa dificuldade. A fono entra, Betão, muitas vezes de uma forma mais assim, devagarzinho, porque a família fica assustada. Ah, mas para que eu vou chamar a mamãe? Mamãe ainda está comendo. De vez em quando ela engasga. Ah, não, mas eu tô... O que acontece? É o tempo dela, igual da outra vez a gente conversou, né? Ah, é o tempo. Papai, ele quer comer antes da gente. Muitas vezes não é o papai que quer comer antes. Por quê? Ele tem essa dificuldade, começa a engasgar, ele espirra, é uma coisa que a gente tem que... Ué, mas espirra, o que tem a ver? Tem a ver sim. O paciente pode, gotículas de alimento, ir pro buraco errado e disparar um espirro, uma tosse, e aí o fonoaudiólogo entra para trabalhar isso. Eu faço o quê? No primeiro momento, eu não gosto de falar, começou a engasgar, vamos direto para a comida batida. Não, tem momentos, a gente vai graduando essa alimentação. Então, ele tem uma alimentação normal. Papai comia arroz, feijão, carne, legumes, ok? Joia, não tinha dificuldade. Ai, Cris, começou a ter dificuldade, está demorando muito tempo. Papai gasta 1h30 para comer um prato de comida. Cospe, ele fala, né? Ele cospe. Ele cospe. Se tem um grãozinho, ele cospe. Então, o que acontece? A sensibilidade intraoral está alterada. Então, eu tenho que trabalhar isso. O fonoaudiólogo trabalha isso. Então, a gente modifica a alimentação. Como? Eu cozinho um pouco mais o arroz. Eu cozinho o feijão, eu vou fazer o feijão batido. A carne bem cozidinha. Os legumes. Folha. Muito cuidado com folha. Eu falo isso para os meus pacientes. Folha é muito perigoso. Por quê? Um pedaço de alface, que se ele não fizer bem, triturar bem esse alimento, essa alface pode descer, entre aspas, para o buraco errado, tampar e esse paciente morrer asfixiado ali, ó, parou o alimento na laringe, não respira, pode virar óbito. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Aí o fonoaudiólogo vai orientando. Vamos fazer a comida mais cozida, mas nesse tempo o fonoaudiólogo está fazendo estimulação. Não é só ir lá e falar, ó, a comida vai ser assim e tchau. Não, o fonoaudiólogo tem que ir, tem que fazer intervenção, tem que estimular. A gente tem exercícios para fazer com esse idoso para melhorar isso. Ah, mas mamãe não responde mais. Não adianta, Cristiane, você vir aqui e mamãe não vai colocar a língua para dentro, para fora, não. A gente vai fazer exercícios passivos. Então, muitas vezes, ele não dá conta de me responder, mas eu consigo trabalhar. E aí, num outro momento, eu faço o quê? A introdução de uma alimentação mais pastosa. Tá? É importante entender que a gente tem que comparar a fono, a físio, né? Como se fôssemos para uma academia. Se você está fraco, se você não consegue subir o morro, se você não consegue carregar alguma coisa, o que você faz? O que você faz, Beltão? Se eu não consigo carregar, eu paro, dou uma descansada, chamo um táxi. Não, mas o que você vai pensar? Não, tô ficando fraco. O que eu vou fazer? Vou trabalhar esse músculo. Sim. Né? Então, é isso que eu quero.
Aí eu não estou conseguindo, minha perna, na hora que eu vou levantar aqui da cadeira, minha perna não está aguentando meu corpo. O que eu tenho que fazer? Trabalhar essa musculatura. Então, é mais ou menos isso que acontece quando o paciente tem uma alteração de memória, ele precisa trabalhar a memória, mas não é músculo. Uhum. Ele está com uma dificuldade de engolir, ele precisa trabalhar os músculos daqui. E quem trabalha assim, quem faz essa, não é o professor de educação física lá da academia, é a fonoaudióloga. Entendeu? Ela consegue trabalhar essa musculatura para coordenar de uma forma adequada a deglutição. Quando a Cris fala, eu não sei se todo mundo entende, né? Caiu no buraco errado. Nós temos nariz para entrar o ar para ir para o pulmão, né? Então a gente tem um tubo aqui que vai para o pulmão. E nós temos a boca para mastigar e entrar com os alimentos. Então nós temos outro tubo para passar o alimento para o estômago. Não é para o estômago que vai os alimentos? Só que esses dois tubos são um do lado do outro. Então, assim, entrou ar para o estômago, tudo bem, não é para entrar, mas costuma entrar mesmo. A pessoa pode arrotar, ou pode ter gases, flatulências. Agora, se a comida erra o buraco, porque o ar pode entrar para o pulmão e para o estômago. E se a comida, se não for para o estômago, que é o lugar que ela tem que ir, e for para o pulmão? Essa é a questão, é esse o buraco que a gente tem que tomar cuidado, né, Cris? É esse buraco que, se for para o buraco errado, é esse, o do pulmão. Quem vai para o pulmão é ar, não é comida. Se cai comida no pulmão, a gente desenvolve uma série de problemas, entre eles uma pneumonia aspirativa, entendeu? Então esse buraco que fica um do lado do outro, o do que vai para o pulmão, ele é tampado. Só que essa tampa, ela vai abrindo e fechando à medida que precisa. Precisa passar ar, abre. Passa o alimento, fecha. Essa coordenação nem sempre está adequada no paciente com quadro demencial, já com processo de disfagia. Entendeu? E isso não é raro, viu, Betão? Né, Nossa, Simone? muito. Paciente muito com quadro de pneumonia. E aí entra a questão da sonda, que é um tema super polêmico. Muito. Que aí a gente vai pensar, vamos colocar a sonda? Não vamos colocar a sonda. Entra em contato com o geriatra. Porque eu, como fonoaudióloga, eu não vou falar, o paciente tem que ir para a sonda. Eu não tenho essa competência. O paciente tem uma dificuldade de deglutir. A deglutição não está sendo funcional, não está sendo correta. O alimento pode ir para o pulmão. Aí passa a bola para geriatra. Geriatra que vai decidir. Decidir sim. Em família, em comunidade, em equipe. É o geriatra que tem a competência para falar, esse paciente pode ou não. Aí a gente vai discutir com todo mundo, mas não é o fonoaudiólogo, porque senão fala assim, o fonoaudiólogo ele não tem competência para falar que o paciente tem que ir para a sonda. Eu tenho competência para falar que o paciente não tem condição de engolir adequadamente. Junto com o geriatra vai falar, olha, o paciente tem essa opção e essa. A família que vai junto com a equipe. Isso, Betão, é muito importante. A equipe multidisciplinar, né? A gente tem que falar a mesma linguagem. Então, quando eu e a Simone vamos discutir um caso, a gente discute para discutir com a família. Falar, Simone, o que você acha? Esse paciente, não, Cris, ainda dá conta. Eu acho que esse paciente, a gente consegue ainda retardar. Vamos conversar com a família, vamos ver. Porque isso não é uma imposição nem do fonoaudiólogo, nem do geriatra. Não é tem que fazer porque é isso que se faz. Não, entendeu? São vários variáveis que a gente leva em consideração, né? Porque qual que é o comprometimento? Além da dificuldade de alimentar, que o paciente às vezes pode aspirar e ir para o pulmão causar uma pneumonia, o paciente às vezes vai parando de comer e o paciente vai ficando magro, vai emagrecendo, e aí a família entra em desespero porque parou de comer, porque está emagrecendo, como é que nós vamos fazer, o que vai fazer? E aí, às vezes, você não tem mais uma funcionalidade, uma quantidade suficiente de alimento pela boca, e aí é o momento de pensar, existe a opção de uma via alternativa de alimentação, que seria a sonda. Só que nem sempre é o ideal. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, passamos um pouquinho da conta, né? Foi um prazer aqui falar com a doutora Simone e a doutora Cristiane. Vamos voltar com essa pauta, né, de doença degenerativa, que é muito importante para a sociedade. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral.
Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.